antes da gente ir para o versículo, para o capítulo que eu vou ministrar nessa noite, queria que os irmãos abrissem comigo no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 38. Marcos capítulo 1, versículo 38. Depois você pode deixar a Bíblia aberta que nós vamos ler Marcos capítulo 2, hoje, versículo do 1 até o 12. Mas eu queria antes comentar um pouquinho a respeito de Marcos 1, versículo 38. Todos acharam? Amém? Amém. Marcos 1, versículo 38. Vamos ler junto aqui? Esse aqui? 1, 2, 3. Respondeu-lhes Jesus: vamos a outras partes, às populações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Até aí só. Irmãos, Jesus falou que foi para isso que ele veio. Por que nós estamos no mundo hoje? Vocês já pararam para pensar o que nós estamos fazendo aqui no mundo? Poderia ser outras pessoas escolhidas no teu lugar, poderia outras pessoas terem nascido no seu lugar, mas Deus preferiu colocar você no mundo. Deus preferiu colocar eu no mundo. Com que intenção? O que Deus pensou no momento de permitir que a gente nascesse? O que Deus pensou quando formou você, quando me formou? Para que nós estamos no mundo? O que nós estamos fazendo no mundo? O que nós temos feito aqui na terra para agradar o coração do nosso Deus e do nosso Pai? Perdemos grande parte da nossa vida. Alguns não, alguns nascem de famílias evangélicas, imediatamente já são criados dentro da igreja, na casa do Senhor, e prosseguem, continuam caminhando com Deus, continuam tendo uma vida com Deus. Mas muitos, como eu, perdi uma grande parte da minha vida vivendo para o mundo, desfrutando as coisas que o mundo tinha para me oferecer, desfrutando as coisas que para mim eu achava que estava bom, que eu podia fazer o que eu queria na minha vida. Como muitos jovens que não conhecem o Senhor, respondia às vezes para meu pai, para minha mãe, brigava com meus irmãos, muitas vezes nós brigávamos, porque nós não conhecemos a Jesus Cristo. Mas para que Deus nos formou? Sabe, irmão, hoje eu estava conversando com um amigo meu, ele perdeu o pai, e depois de uns 50 dias ele perdeu a mãe dele. Eu estava conversando com ele hoje e ele falou assim, bem decepcionado, bem triste, falou assim: galera, se quando eu morrer, quando eu partir desse mundo, se eu não encontrar meu pai e a minha mãe, de que adianta a gente viver nessa terra? Se eu não vou conhecer meu pai, se eu não vou conhecer minha mãe, por que a gente nasceu? Por que nós estamos aqui nesse mundo? Se quando a gente partir daqui eu não vou saber quem que é meu filho, quem que foi minha esposa, quem é meu pai e minha mãe. E naquele momento o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu falei: tudo bem, que você pode ter vontade, a intenção de um dia encontrar com seu pai e com a sua mãe, mas o principal que Deus quer para você é que você seja salvo e que você conheça a Ele primeiro. Se a gente não conhecer Deus, de nada adianta a gente estar num lugar que nós vamos estar junto com o nosso pai, ou com a nossa mãe, ou com algum parente, ou com algum conhecido. Deus nos formou para que nós possamos ser adoradores do Senhor, para que possamos honrar e glorificar o nome de Deus. Para isso Ele te criou e Ele me criou. Só que às vezes o ser humano não consegue compreender esse amor de Deus, que é tão grande, que é tão imenso, que a nossa mente consegue alcançar o amor de pai com filho, do esposo com a esposa. É o amor que nós conseguimos alcançar no máximo. Mas o amor de Deus é o amor daquele que enviou seu filho para morrer comigo e com você. Esse é o amor de Deus. Então o que Deus pensou? Falou assim: não, eu vou fazer o Odair, para o Odair viver no mundo. Vou fazer o Galego, para o Galego viver no mundo. Eu vou fazer o Diego, para ele que possa viver no mundo, viver a vida dele. Se ele viver 10, 20, 30, 40 anos, tá bom demais, já viveu um bom tempo na vida. Foi para isso que eu formei ele. Não, irmãos, Deus formou cada um de nós para ser adorador do Senhor, para sermos adoradores dele. Só que às vezes o mundo, com as concupiscências, com as coisas do mundo, com as correrias do dia a dia, faz com que nós perdamos o foco das coisas que Deus tem para a nossa vida. Deus tem algo tão maravilhoso, tão tremendo na nossa vida, que às vezes nós se contentamos com as coisas que o mundo nos oferece. Então nós trocamos as coisas de Deus
os planos, os projetos de Deus para a nossa vida, por pequenas coisas no mundo que parecem agradar o nosso coração, que nos tornam felizes por um certo tempo, sim, que nos tornam alegres por um certo tempo, sim, mas que ao mesmo tempo, depois que a gente partir daqui, o que nós fizemos para Deus? Então Deus me chamou a atenção quando eu estava conversando com aquele irmão, que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o pensamento dele de querer ir para o céu, porque os pais deles eram convertidos, amém, o pensamento de querer ver o Pai, de querer um dia se encontrar com o Pai, glória a Deus. Irmão, o nosso pensamento na nossa vida aqui na terra não pode ser de só ir para o céu. Não pode ser só, eu estou salvo, acabou. O pensamento maior do ser humano tem que ser, eu vou ver o meu Criador, eu vou ver aquele que me formou, eu vou conhecer aquele que fez os céus, que fez a terra e que hoje está lá em cima para todo sempre. Um dia eu vou estar do lado do meu Pai, do lado daquele que me formou, do lado daquele que me criou. Então quando nós pensamos que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus grandioso, nós começamos a abrir mão das coisas aqui de baixo. Começamos a abrir mão das coisas que o mundo tem nos oferecido, porque o que o mundo nos oferece não vai nos trazer uma alegria eterna, vai trazer uma alegria momentânea. E o mundo não pode nos oferecer mais nada, porque nós estamos conhecendo a Jesus Cristo vivo, que Ele morreu e ressuscitou. Nós estamos conhecendo Jesus Cristo que nos formou, que sabe que um dia nós vamos dar frutos, e que através da vida de cada um de vocês vão chegar novas vidas convertidas para a honra e glória do Senhor. Amém. Porque nós vamos pregar a palavra de Deus, nós vamos pregar o reino dos céus. Sabe, quando nós estamos presos no mundo, quando nós estamos presos nas coisas do mundo aqui, nós não conseguimos convencer as pessoas de nada. Mas quando o Espírito Santo habita dentro de você, você tem poder, você tem unção, você tem o Espírito Santo dentro de você que fala e que intercede por você todos os dias. Então Deus nos dá força a cada dia, a cada levantar, a cada manhã, para que a gente possa pregar a palavra de Deus. Deus te formou para ser um adorador. Jesus Cristo aqui falou assim, pois foi para isso que eu vim. Ele veio para pregar. Jesus, quando ele não estava pregando a palavra de Deus, ele estava orando, ele estava tendo intimidade com o Pai, ele estava buscando força, ele estava buscando energia, ele estava conversando com o Pai, para falar, Deus, me dá a direção do que eu tenho que fazer. Pai, me dá a direção, eu sei que eu vim para morrer na cruz, mas o que eu faço com esse povo? O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Eu tenho compaixão por essas vidas, eu quero orar, eu quero curar enfermos, eu quero abençoar a vida dessas pessoas, eu não quero ver essas pessoas sofrendo como pessoas, como ovelhas que não tem pastor. Eu vim para isso, para isso que eu vim. Então, quando nós perdemos tempo com as coisas do mundo, nós estamos deixando de falar do amor e da palavra de Deus para salvar vidas. E quanto tempo nós já perdemos da nossa vida? Coloque isso no seu coração. Foi para isso que você foi formado, para ser um ganhador de almas. E não tem nada melhor, não tem recompensa melhor na nossa vida do que um dia estar diante do nosso Deus e falar, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, conseguimos ganhar tantas almas para o Senhor, e essas pessoas estão aqui no Teu reino hoje, para a honra e glória do Senhor. É a maior alegria que nós podemos ter, é quando nós conseguimos trazer uma vida para dentro da casa do Senhor. Eu não sei se tem pessoas aqui que nunca trouxeram uma pessoa para a casa do Senhor. Eu não sei se tem pessoas aqui que já trouxeram várias pessoas para a casa do Senhor. Mas para isso você foi criado, para estar na casa do Senhor e para fazer com que as pessoas que estão lá fora conheçam ao Senhor e estejam aqui conosco. Amém? Então que você coloque isso no seu coração. Você foi criado para ganhar vidas. Se nós não estamos frutificando, não estamos ganhando vidas, nós estamos com nossos planos errados, projetos errados. Não estamos seguindo os planos de Deus. Os planos de Deus são outros para a sua vida. Amém? Amém. Abra comigo, se você fechou, Marcos 2, versículo do 1 até o 12. Vamos falar um pouquinho a respeito da cura do paralítico em Cafarnaum. É um texto bem conhecido, muitas pessoas já pregaram a respeito disso, mas o Espírito Santo age de maneira diferente, de forma diferente, e cada vez que é pregado a palavra, o Espírito Santo leva para onde Ele quer. Amém? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, do ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que
fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. A palavra do Senhor fala no capítulo 2, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Dias depois de quê? Depois de Jesus ter pregado por toda a Galileia. Jesus tinha pregado por toda a Galileia. Então dias depois ele voltou para Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Alguns estudiosos falam que em casa, aqui era na casa de Simão Pedro, que era onde ele tinha curado a sogra de Pedro. Por isso que as pessoas falam que Pedro negou Jesus porque curou a sogra dele. Então, ele estava na casa de Pedro. Queria fazer uma pergunta para você: como Jesus está na sua casa? Será que Jesus já foi aceito na sua casa, no seu lar? Ou será que nós aceitamos Jesus somente aqui na igreja? Dentro da nossa casa, muitas vezes, Jesus nem faz parte da nossa família. Jesus não tem direito nem de entrar do portão para dentro, porque nós somos crentes aqui dentro. Quando nós chegamos em casa, quando dá tempo, quando não brigamos já no meio do caminho, quando as pessoas já não brigam no meio do caminho, já quer ficar no meio do caminho mesmo. E Jesus não pode entrar dentro da casa das pessoas, porque não se sente em casa como ele estava na casa dele ou na casa de Simão. O que nós temos deixado, o que nós temos permitido que Jesus faça na nossa casa, no nosso lar? Como nós temos se comportado com as nossas esposas, como nós temos cuidado das nossas esposas dentro de casa, como nós temos agido com nossos filhos dentro de casa, como as nossas esposas têm nos tratado dentro de casa, para que nós possamos falar: eu moro e vivo num lar feliz onde Jesus habita. O que tem faltado na nossa vida para que Jesus habite não só aqui dentro da igreja, mas que possa habitar na nossa casa, na nossa vida e no nosso coração? Isso implica, irmãos, em mudança de vida. Se nós que viemos do mundo não tomarmos posicionamento e falar assim: a partir de hoje eu quero caminhar com Jesus Cristo, eu quero que Ele faça parte da minha vida, que Ele entre na minha casa do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, porque a casa também é dele. E nós não mudarmos as nossas atitudes, de nada adianta a gente estar na casa do Senhor, se a gente lá fora maltratar o nosso irmão, se a gente lá fora brigar com a nossa esposa e não pedir perdão, se a gente brigar com nossos filhos, se a gente espancar as pessoas, se a gente xingar, se a gente blasfemar, se a gente murmurar. Então são tantas coisas que nos afastam de Deus. A palavra do Senhor fala em Isaías 59 que a mão do Senhor está estendida, não está encolhida que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos agravados que não possam ouvir. Mas as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então não adianta a gente clamar a Deus, orar a Deus e pedir para Ele, se a gente não muda as nossas atitudes. Quando nós mudamos as nossas atitudes, Jesus começa a fazer parte da nossa família, passa a entrar na nossa casa, na nossa vida e a cuidar de nós. Mas quando nós agimos dentro da igreja de uma maneira e lá fora de outra, Jesus verdadeiramente não está conosco. Ainda não conhecemos Deus, ainda não conhecemos Jesus. Jesus fala que aquele que fala que ama a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso. Se nós falamos que amamos Deus dentro da igreja e odiamos nosso irmão lá fora porque temos picuinha, temos rixa, nós somos mentirosos, porque não conhecemos Deus ainda. Se você não deixou Jesus entrar na sua casa ainda, permita que Ele possa entrar na sua casa, que Ele possa ficar com você, que Ele possa te acompanhar no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, na sua família. Com certeza, os planos do Senhor são muito melhores do que aquilo que nós temos na nossa vida. Amém? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava um lugar, e anunciava-lhes a palavra. Onde Jesus estava, ele estava pregando, ele estava anunciando a palavra. Sabe, se isso se tornar um hábito na nossa vida, isso é muito gostoso, é muito bom. Como o Cristiano acabou de falar aqui, quando nós somos novos convertidos, nós pregamos até para apóstolo.
Passa um cachorrinho na rua e fala: você precisa aceitar Jesus, senão você não vai para o céu dos cachorros, você vai para o inferno dos cachorros. E a gente quer pregar para todo mundo, para toda criatura, todas as pessoas que passam, nós queremos pregar. Mas por que esse amor esfria dentro do nosso coração? Nós devemos manter essa chama acesa dentro do nosso coração e continuar pregando a palavra de Deus. Continuamos pregando o amor de Deus pela vida das pessoas. Então Jesus, onde quer que ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava anunciando a palavra. Versículo 3 fala assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Alguns foram ter com ele, mas só 4 conduziam o paralítico. O que esse monte de gente estava fazendo lá? Curiosos. Pessoas que não querem ajudar, mas estão ali na porta, fechando, impedindo que o paralítico entrasse pela porta, atrapalhando. Então, pessoas que só queriam ver, Jesus, pessoas que só estavam atrás de milagres, pessoas curiosas que estavam ali para ver o que ia acontecer. Imagine a pessoa trazendo um paralítico para Jesus. As pessoas, todo mundo em volta ali, olhando, todo mundo arrodeando, assim: será que ele vai curar esse homem mesmo? Será que ele tem poder para curar? Eu quero ver, dá licença um pouquinho, deixa eu passar para frente um pouquinho. Eu quero entrar, eu quero ver o que Jesus vai fazer. E é engraçado, a multidão muitas vezes só atrapalha. Porque muitos ali falam que alguns foram ter com ele conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. Somente 4 homens estavam levando o paralítico, os outros estavam fazendo o quê? Curiosos para ver o que ia acontecer. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, a multidão atrapalhando de novo, descobriram o eirado. Fala comigo assim: descobriram o eirado. No ponto correspondente em que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Eu queria parar um pouquinho aqui. A Bíblia fala da multidão, a palavra do Senhor fala de alguns que foram ter com Jesus, a palavra do Senhor fala dos 4 homens que levaram, fala do paralítico, fala de Jesus. Mas tem uma pessoa que não aparece aqui, mas é uma pessoa muito importante. Eu queria parar um pouquinho aqui. O cara que consertou o telhado. Quantos de vocês já se perguntaram: aqui fala que alguém foi, levou o paralítico, descobriram, porque as casas antigamente, nessa época de Jesus, elas tinham uma escadaria que subia, e as casas eram feitas tipo de sapê e barro, e de madeira. Então alguém foi lá, a Bíblia fala que foram lá e descobriram o telhado. Mas a Bíblia não fala quem foi lá tapar o buraco. Agora você imagina a coragem dessas pessoas de descobrir a casa de Pedro. Pedro já devia estar com a espada lá embaixo esperando o cara pular para ele poder matar o cara. Do jeito que Pedro era nervoso. Agora tem um porém: quem foi que cobriu o telhado de volta? Forte, mistério. Jesus está te chamando, Jesus está me chamando para ser o reparador de telhados. Fala comigo: reparador de telhados. Quem é o reparador de telhados? O reparador de telhados dentro da casa do Senhor, os servos, os irmãos em Cristo Jesus, é aquele crente que à noite, no seu quarto sozinho, ora pela vida do seu irmão. É aquele crente que quando ele se tranca no quarto, ele não fala: Deus, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero ser abençoado, eu quero que o Senhor abençoe minha família, eu quero que o Senhor abençoe minha vida por completo, meu trabalho. O reparador de telhados é aquele que quando ele se tranca no quarto fala: Deus, abençoa a vida do Ivo, Deus. Ele está precisando de oração, Pai. Abençoa a vida dele, abençoa a família dele. Pai, abençoa, Senhor meu Deus, a vida do Moisés e de toda a sua família. Se ele está passando por algum momento de dificuldade, eu quero orar agora, eu quero interceder pela vida desse irmão, porque o Senhor me formou, o Senhor me fez para ser um reparador de telhados, aquele que ora, aquele que pede, aquele que intercede pela vida do meu irmão, aquele que não quer ser visto por ninguém. Eu não preciso ser visto por ninguém, porque quem tem que me ver está vendo. É o meu Deus, que Ele está no céu, Ele está me vendo. Eu não preciso fazer nada para chamar a atenção de ninguém. De quem eu tenho que chamar a atenção, eu já chamei, do meu Deus. Amém? Então, esse reparador de telhados pode ser eu e pode ser qualquer um de vocês. Mas desde que nós temos no nosso coração compaixão e amor pela vida das pessoas. Se a gente não tiver amor, irmãos, pela vida das pessoas, nós vamos orar a Deus e nós não vamos reparar nada na nossa vida nem na vida das pessoas. Porque nós vamos ser egoístas e só pedir para Deus: Senhor, eu quero isso para mim, Senhor, faz isso para mim, Senhor, atende meu pedido, Senhor,
pastores. Pessoas que estão aqui todos os dias batalhando, orando, intercedendo, lutando, brigando ali, conversando com Deus, para que a nossa vida seja mudada, para que a nossa vida seja transformada, para que pessoas que estão saindo de dentro da igreja, ele vai atrás, ele corre, ele luta. Mas muitas vezes, poucos de nós lembramos de pagar um preço pela vida deles. Poucos de nós lembramos que achamos que o serviço dele, o trabalho de ser pastor é fácil. Ele acorda cedo, ele acorda de manhã, ele fica no sofá, ele ora, escuta o louvor, aí à noite vem prega, depois sossegadão. Olha o tanto de vidas que tem sobre a responsabilidade dele. É vidas que estão sendo conduzidas para o céu através da vida dele. São vidas que estão sendo conduzidas pelo trabalho, pelo sofrimento, pela oração, por tudo aquilo que ele faz, por mim e por cada um de vocês. Então, muitas vezes no nosso quarto nós se lembramos e falamos assim: Deus, me ajuda, me abençoa. Mas quando chega na hora de orar, de interceder pelos irmãos, nós falamos: Senhor, agora no domingo eu estou com sono. Eu já falei tudo que eu queria, eu já pedi tudo que eu queria, agora eu não tenho mais tempo de pedir pela vida de ninguém. Eu vou deixar isso para amanhã. E quando chega amanhã, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida, minha casa, meu trabalho. Se esquecemos de novo dos irmãos, das pessoas que precisam de oração. Uma vez aqui no GF de adolescentes eu passei um vídeo sobre os irmãos que estão morrendo em outros países, que estão sendo assassinados por não negarem a Cristo. E aí no fim falava assim: o que você pode fazer? Nós estamos longe deles. Orar pela vida desses irmãos. Ser um reparador de telhados, eu vejo como é melhor que está pregando aqui. Ser um reparador de telhados é melhor do que você receber um aplauso, do que receber um elogio. Porque quem vê é Deus. E às vezes nós se preocupamos tanto: Senhor, olha, fulano vai ver, fulano vai ouvir, o que será que eu vou falar, o que será que eu vou fazer, como que eu vou agir, como que vai ser. E Deus está falando: você só tem que interceder e pedir, deixa que o resto eu faço com você. A gente se preocupa demais com as coisas que não têm importância para Deus, e deixamos de se preocupar com aquilo que Deus se preocupa, com aquilo que Ele quer que nós façamos. Reparador de telhado é aquele cara que nem no texto ele não aparece. Esse telhado não ficou descoberto. Esse telhado não ficou aberto. Alguém teve que ir lá e falou: alguém descobriu, ou até mesmo as pessoas que descobriram falaram assim: eu quero cobrir isso aqui, eu quero arrumar isso aqui, mas eu não vou nem aparecer na Bíblia, eu não vou nem citar meu nome, ninguém nem vai saber quem fui eu, quem não foi. Mas uma coisa é certa: lá no céu, Deus sabe quem foi esse cara que reparou o telhado. Deus vai saber quando você está intercedendo, Deus vai saber quando você está falando, quando você está pedindo pela vida das pessoas. Porque outra coisa que nós cometemos de erro na nossa vida espiritual: nós oramos e pedimos a Deus e falamos e clamamos e tudo, mas nós não temos tempo para ouvir o Espírito Santo falar conosco. Quando o Espírito Santo quer falar conosco, nós já estamos cansados de tanto falar. Aí a gente reclama depois: mas eu não ouço a voz de Deus, eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Mas por que será que Deus fala com todo mundo e não fala comigo? Já paramos para pensar, já paramos para ouvir a voz do Espírito Santo? Quanto tempo da nossa noite nós determinamos para ouvir a voz do Espírito Santo? Só você e Deus, caladinho ali, quietinho no seu quarto, tranquilo. Fala assim: não, agora hoje eu não quero pedir nada, Deus. Hoje eu quero simplesmente te agradecer, porque hoje foi um culto abençoado. Eu quero te agradecer pela minha vida. Eu quero sentir, eu quero ouvir, Senhor, a tua voz. Vou ficar quietinho no meu canto, calado, sem pedir nada, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Aí a gente fica ali prestando atenção. Aí quando passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, quando nós temos tempo de ficar com Deus, aí a gente ouve a voz de Deus. Deus falando com você no íntimo do seu coração. Talvez uma mensagem, uma palavra que você leu na parte da tarde, na parte da manhã, uma palavra que o irmão falou para você, e Deus fala: essa é a palavra que eu quero que você ouça. Agora você tem tempo para me ouvir. Não existe diálogo se só uma pessoa falar. Como que eu converso com o meu irmão, como que eu converso com uma pessoa, com um amigo? Eu falo, aí depois eu fico quieto e deixei de falar um pouquinho. Como com Deus tem que ser diferente? Por que com Deus só eu tenho que falar e eu não posso ouvir o que Ele tem para falar para mim? Por que com Deus só quero bênçãos e não quero abençoar as pessoas? Por que com Deus Ele tem que ter tempo para mim, para tudo, e eu não tenho tempo para nada para Ele? Já pararam para pensar que nossa vida muitas vezes é assim? Nós queremos de Deus, queremos, mas quando Ele quer falar conosco, nós não temos tempo. Que amigo é esse que nós falamos que habita dentro da nossa casa, que habita no nosso lar, que caminha conosco todos os dias, se ele não faz parte da nossa vida? Deus quer
Deus fazer parte da sua vida por completo. Deus não aceita as coisas pela metade. Ele nunca vai querer você pela metade. Ele quer você por completo. Por isso que ele fala: cuida do teu coração, me dá o teu coração, me dá a tua vida. E deixa que os meus caminhos são melhores do que os seus caminhos. Os meus planos são melhores do que os seus planos. Deixa ele cuidar da sua vida. Baixaram um leito que jazia doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé de pessoas que tiveram coragem de levar esse paralítico lá, abrir o telhado, fazer com que ele descesse lá, para que ele pudesse ser curado. Qual a fé que Deus tem encontrado na sua vida e na minha vida? O que nós temos mostrado para Deus que nós temos fé? Uma das grandes coisas hoje do mundo, que o mundo faz, é murmuração. Quando nós temos fé, nós não murmuramos. Quando nós temos fé, nós descansamos em Deus. Quando nós temos fé, nós acreditamos. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus 11, capítulo 1. Se nós esperarmos ver para poder crer, isso não é fé. Mas quando você faz que nessas pessoas que descobriram o errado, que desceram, que levaram aquele paralítico lá, eles acreditavam que Jesus podia curar ele. No que você acredita? No que você acha que Jesus pode fazer na tua vida e que ele ainda não realizou? Sabe, irmãos, eu estava conversando com o irmão a respeito do irmão meu que está preso. E eu falei assim: Deus, eu vejo esse irmão meu pregando a tua palavra. Aleluia. E cada vez que eu orava pela vida dele, que eu clamava pela vida dele aqui no Paraná, que ele é do estado de São Paulo, mas ele se enrolava, mas ele estava se afundando em coisas erradas, em coisas erradas, em coisas erradas. E eu conversando com ele, eu orando pela vida dele, eu falando com ele, e ele cada vez mais se envolvendo em coisas erradas. Eu falei: não tem problema, eu creio em Deus que é o Senhor. Então eu não vou precisar ver o que ele está fazendo, eu tenho que ver o que Deus está fazendo na vida dele. Então hoje ele está numa situação difícil. Então se eu olhar pelos meus olhos naturais, eu vou falar assim: meu irmão está perdido, ele não vai mais pregar a palavra de Deus, ele não vai mais ser usado por Deus, Deus não vai mais usar a vida dele, porque ele já pegou muito, porque ele já errou muito. Não, eu olho e falo assim: um dia eu vou ver meu irmão dando testemunho do que Deus fez na vida dele. Isso é fé, isso é fé. E mesmo se um dia ele não sair da cadeia, ele vai pregar lá dentro do presídio, mas ele vai levar pessoas para o céu, porque é isso que eu vejo em nome de Jesus. Aleluia! Então você tem que ter fé naquilo que você acredita. Porque as pessoas muitas vezes não acreditam naquilo que nós falamos. Porque às vezes eles olham para dentro de nós e veem que falta fé no nosso coração daquilo que nós pregamos. Não adianta a gente falar para as pessoas que nós temos fé, se dentro do nosso coração nós não temos fé. Não adianta nós falarmos para a pessoa que Deus é maravilhoso, se dentro do nosso coração nós não acreditamos que Ele é maravilhoso. Não adianta nós falarmos assim que nós estamos tentando mudar, tentando fazer as coisas direitas, se dentro do seu coração você sabe que não está tentando mudar, que está indo pelo embalo das pessoas, que está fazendo as coisas somente para agradar os outros e não está fazendo para agradar a Deus. Agora Deus olha para dentro do seu coração e Ele sabe se você está mudando ou não. Então nós temos que agradar a Deus. Não adianta eu agradar o pastor, não adianta você tentar me agradar, ou tentar agradar o amigo, ou tentar agradar o parente, o vizinho. Você tem que agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, as coisas acontecem na nossa vida de uma maneira tremenda, de uma maneira espetacular. Mas quando nós estamos se preocupados com o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, nós estamos preocupados com as pessoas e não com Deus. Então que nós possamos se preocupar com o que Deus quer da sua vida, com o que Deus quer com a minha vida. Então Deus vai agir na nossa vida. Ele tem agido na minha vida, eu posso dizer isso com certeza. E tem muitas pessoas que eu conheço há tanto tempo aqui, e são pessoas que estão caminhando com Deus e nunca saíram do caminho. Por quê? Conheceram Jesus Cristo de Nazaré. Quem conhece Jesus Cristo não volta atrás. Não tem nada melhor que o mundo possa oferecer para nós do que a gente caminhar com Jesus Cristo. Não tem nada melhor. Quando eu me converti, já tem 12 anos mais ou menos, eu nunca encontrei nada melhor do que servir a Deus. Eu nunca encontrei nada melhor do que estar na casa do Senhor. E às vezes as pessoas acham que é difícil, que é dificultoso, que é trabalhoso, que é uma coisa cansativa vir na casa de Deus. A maior alegria que eu tenho, às vezes eu até fico falando um pouco demais com a minha esposa, porque o culto é 8 horas, eu quero estar aqui em 6h30. 7 horas eu quero estar aqui na casa do Senhor. Eu falo: será que é 6h de casa assim? Você que vai abrir a igreja? Eu falo assim: não, mas eu quero estar na casa de Deus, quanto mais antes melhor. Então eu gosto, eu sinto prazer nas coisas de Deus.
Quando eu vivia no mundo, eu fazia as coisas do mundo com prazer. Agora eu conheci Jesus Cristo já há um bom tempo, eu tenho que fazer as coisas para Deus com muito mais alegria ainda. Você está indo para o céu. Deus está te conduzindo para o céu, para o reino eterno, para o lugar onde você vai viver com o seu Pai, com o seu Criador, com o seu Deus, e Ele é eterno. Você vai ter vida eterna. Não há nada no mundo que possa suprir o prazer de você morar na casa do Pai. Não tem nada melhor do que morar na casa do Pai. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas no vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Sabe, irmão, muitas vezes nós se tornamos igual ao paralítico. Queremos caminhar, queremos andar, mas ainda continuamos presos nos nossos pecados. Sempre tem um pecado que vai fazer com que a gente fique preso na cama, fique preso sem caminhar, sem dar fruto, sem fazer nada para Deus. O pecado faz com que o ser humano fique preso, fique parado e não tenha ânimo, não tenha coragem de fazer algo para Deus. Então a gente se torna igual aquele paralítico. Por que Jesus não falou logo de cara para ele: pega o teu leito e anda? Por que Jesus falou: perdoados são os teus pecados? Porque para que a gente possa caminhar com Deus, nós temos que ser perdoados dos nossos pecados, temos que confessar diante de Deus os nossos pecados. Todos os dias da nossa vida nós pecamos, mas nós confessamos diante do Senhor, falando: Deus, eu confesso o meu erro, o meu pecado, as minhas falhas, as minhas iniquidades, tudo que eu tenho feito que não agrada ao teu coração. Agora me ajuda, me fortalece, me faz caminhar, me faz andar contigo, me fortalece, Senhor, porque sozinho eu não consigo andar. Eu sou como aquele paralítico que não tenho força para me levantar. Então Jesus falou: perdoados são os teus pecados. Então você começa a caminhar, você começa a andar, você começa a olhar o mundo de uma maneira diferente. Quem conhece Jesus Cristo começa a andar, não fica parado. Pessoas que ficam paradas, que não dão fruto, que não nada, são pessoas que ainda estão presos, que ainda estão no leito, amarrados, e não conseguem caminhar porque não conheceram Jesus Cristo. Quando nós começamos a caminhar, crescendo espiritualmente a cada dia, buscando, orando, lendo a Bíblia, vendo quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, então nós caminhamos com o Senhor, colocamos, confessamos nossos pecados a Ele. Jesus Cristo, Ele pode perdoar nossos pecados, amém? Ele pode perdoar nossos pecados, Ele pode fazer com que você caminhe, com que eu possa caminhar a cada dia, conhecendo Ele todos os dias, em espírito e em verdade, buscando as promessas de Deus, buscando alcançar a glória, de um dia poder morar no céu, porque Jesus Cristo mesmo falou para os seus discípulos: eu vou para o Pai, vou preparar a morada, e um dia vocês vão estar comigo. Ele subiu para Deus, para o Pai, para preparar a morada para mim e para você. Você quer ter uma casa no céu? Você quer ter um lugar no céu? Deus tem um lugar preparado para você lá. Basta a gente dar um passo de fé e falar: Deus, eu quero mudar a minha vida, eu quero transformar a minha vida, eu quero mudar o meu coração, porque hoje eu conheci verdadeiramente aquele que perdoa meus pecados e aquele também que vai me fazer caminhar, aquele que vai me fazer andar. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de admirassem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. As nossas obras, o que nós temos feito aqui na terra, as pessoas glorificam a Deus por ver o que você e eu temos feito? Ou será que as pessoas têm visto a nossa vida sem nenhuma obra capaz de dar glória a Deus? O que nós temos feito nesse mundo é digno das pessoas darem glória a Deus? Ou será que só de glorificar os homens, de fazer a vontade dos homens? Quando nós conhecemos Jesus Cristo, todas as nossas obras diante das pessoas, diante de Deus, tem que ser boas, para que as pessoas possam ver Deus na sua vida, na minha vida, e para que possam glorificar o nome do nosso Deus, do nosso Pai. Como eu disse aqui no começo, foi para isso que nós fomos criados, para honrar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor, para que as pessoas possam ver a luz de Deus na sua vida, para que as pessoas possam ver a luz de Deus na minha vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus possa estar tocando no coração daquele que ainda não sentiu esse amor de Deus, e que possa estar mudando os seus pensamentos, os seus projetos,
projetos, seus planos, colocando na sua vida os planos de Deus, os projetos de Deus. E que em nome do Senhor Jesus Cristo eu creio que muitas vidas serão entregues para o Senhor Jesus de todo o coração e que nós vamos ser grandes ganhadores de almas. Amém. Nós possamos deixar o nosso dedo, pegar a nossa cama e caminhar rumo aos céus. Nós conhecemos Deus. Permita que Jesus viva dentro da sua casa, permita que Deus viva dentro do seu lar. Ore a Deus e veja o que precisa ser mudado, para que você possa verdadeiramente dizer: Jesus Cristo habita dentro do meu lar, habita na minha casa, habita no meu trabalho, habita na minha vida, habita com a minha família, habita com meus parentes. E eu creio que um dia nós vamos subir e vamos morar com Ele. Queria que você ficasse bem um minutinho.